Boa noite a todos no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Com grande alegria que começamos hoje o Jihô no Tsudoi, Encontros no Jihô. Esse primeiro encontro tenho como muita alegria e honra ter presente o Monge Yaku-san, aluno de Koen Roshi. Muito obrigado, Monge Yaku-san, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e carinho para conosco. Hoje temos como tema de fala o Shobogenzo Bodai Satashi Shobo, que será comentado pelo Monge Yaku-san. Então começamos agora com o Kaikyoge e logo em seguida passo a sala a você, Yaku-san. Kaikyoge Mujo Jinjin Mimyoho Hyaku Senmon Gonan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Mujo Jinjin Mimyoho Hyaku Senman Gonan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Monge Yaku-san, por favor. Pessoal, boa noite. Consegue me ouvir? Bom, eu caí no último final do último verso, só para vocês entenderem. A energia acabou. Estou no escurinho aqui porque estou sem luz, mas eu estou no 4G do telefone, então consegui puxar. Está tudo bem. Então, gente, como o Shuei Sensei bem lembrou, né, a gente vai falar do Bodai Satashi Shobo, que é um dos capítulos do Shobogenzo. Vale salientar que esse capítulo ele tem inúmeras traduções, né? Ele tem a tradução clássica que a gente usa, né, que é do Nishijima Roshi com Chodo Cross, tem uma tradução do Kazuaki Tanahashi, tem do Hubert Newman, tem do Tom Wright, e a que eu passei para vocês é a do Shohaku Komura Roshi, que é uma das formas de ler, né? E é interessante porque o próprio título ele é um tanto quanto curioso, né? Porque tem diversas traduções. A gente vai ter desde os 4 aspectos do Bodhisattva, 4 maneiras de ações inclusivas de Bodhisattva, 4 formas de de relações sociais do Bodhisattva. E eu começo falando bem do título porque são 4 aspectos que eles não são um imperativo, eles não são preceitos, né? Porque existe a coisa que eu tenho que fazer minimamente para me entender como praticante, né? Quando eu vou pegar o Kyoju Kaimon, por exemplo, e eu vou olhar os preceitos, isso eu vou usar a palavra imperativo, né? Que a gente no Zen não usa, Mahayana não fala imperativo, né? Em algo como mandamento. Mas a gente tem esse elemento de um mínimo pressuposto para eu poder me considerar um praticante. E isso a gente vai ter. O Bodai Satashi Shobo ele é diferente, ele é um pouquinho diferente. Ele, na verdade, se subentende enquanto eu sentei em Zazen, tive alguma compreensão e aí sim eu tenho isso de forma intrínseca, né? Porque quando a gente fala no Bodhisattva,
né, que é esse ser desperto, a forma dele se comportar e agir, ela é uma parte muito importante da vida, né? Então, essas quatro ações abrangentes de Bodhisattva, 4 ações benéficas, 4 ações constituintes de Bodhisattva, que é uma das formas que se usa, ela vai exatamente ser mais o meio e o fim do que o início, porque o Jukai, ele é o início, né? Ele é, algumas coisas eu preciso ter muito clara a não fazer, né? Ou a fazer, como tomar refúgio nas 3 joias, para me entender minimamente como um praticante. Só que a gente está falando aqui de um Bodhisattva, então tem algo muito mais intrínseco e alguma experimentação mais concreta do que algo que tem que ser feito previamente. Então é mais meio e fim, então é mais consequência, eu diria, de alguém que aplicou outros elementos, incluindo preceitos, outros meios expedientes e despertou, digamos assim. Claro que talvez o nosso esforço, o meu esforço pessoal, né, enquanto alguém que não tem muito a oferecer, como eu disse antes, de alguma forma aplicar isso, né? Porque a gente faz votos de Bodhisattva em todo caso, né? A gente fala de salvar os seres, de extinguir desejos, de aprender portais do Dharma e de se tornar caminho de Buda. Então, falar disso, falar desses votos, de alguma forma, eu vou precisar dessas ferramentas para entender-me como alguém que quer salvar os seres, por assim dizer. E aí eu não vou ler o texto de forma literal, eu vou comentar, na verdade, as ações e algumas coisas que Dogen Sama fala nesse capítulo, e é interessante porque ele mesmo escreveu, e eu acho curiosa a assinatura dele. Curiosa, muito, muito curiosa a assinatura, né? Esse texto foi escrito em 1243, por coincidência, exatamente a minha idade, né? Dogen Sama tinha exatamente 43 anos quando escreveu esse texto. É um texto que, para mim, é muito caro, e é muito caro para os diversos mestres que a gente tem ao longo da história, tanto é que tem inúmeras traduções. Eu só enviei para vocês uma delas, eu precisaria até revisar alguns elementos, porque foi uma tradução prévia, tem que revisar, fazer o ajuste para nossa realidade cultural, né, no Brasil, e pensando também, ajustando para nossa realidade escola Sotoshu. As 4 ações, né, como vocês devem ter visto no texto, são, né, a primeira, que é o Fuse, que é generosidade, Dana Paramita, né, uma paramita. A gente vai ter o Aigo, que são palavras gentis, amorosas. A gente vai ter o Rigyo, que é o estar a serviço, ter um funcionamento útil, uma ação benéfica, uma ação útil. Achei curioso porque existem comentários do Bodai Satoshi Shobo feitos por grandes professores da nossa ordem, incluindo Sakawa Roshi, que é professor de alguns de vocês, né? E eles chamam o Rigyo como ações filantrópicas. É curioso usar o termo filantropia, assim, porque achei muito curioso quando eles falam isso no site oficial, inclusive, da Sotoshu, tá lá. E o último, né, a última ação vai ser Dodi, que é essa ação benéfica, ação de cooperação, ação identitária. Eu até vejo aí a minha minúscula visão como praticante, eu vejo muito como equanimidade. Eu acabo fazendo um paralelo com as 4 mentes imensuráveis, né? Eu lembro da última, o Peksha, que é a equanimidade. Então, tem um pouco disso, porque tem uma questão de cooperação. Eu não estou sozinho no mundo, né? Então, antes de mais nada, vale lembrar, como eu disse, esse elemento, essas 4 ações, elas são a essência da vida de um praticante, é a essência da vida de alguém que se colocou a serviço, né? Tanto que uma das ações é serviço. E claro que para que essas ações de fato sejam benéficas, eu estou falando de elementos abrangentes de um Bodhisattva, eu tenho que ter aqueles 2 elementos, né? O Hiroshi sempre nos lembra, que são sabedoria e compaixão, né? Sabedoria enquanto a capacidade de dar uma resposta aplicada a qualquer situação, seja uma situação banal, uma situação mais complexa, seja pela compaixão, que é essa capacidade de não gerar sofrimento ou de gerar o mínimo de sofrimento possível. Então, esses 2 elementos acabam também dialogando com essas 4 ações. E é interessante, eu vou começando a falar de Fuse, né, que Dogen Sama vai falar algumas coisas, né? A gente tem um entendimento geral, talvez, no século XXI, do que seria esse dar livremente, essa Dana Paramita,
essa perfeição da doação, né? Porque a doação ela acaba sendo, de alguma forma, as nossas ações diárias. Quem é mãe, quem é pai, tem filho pequeno, alimenta os filhos. Quem tem comunidades, recebe doações. Né? E mesmo quando a gente separa o lixo, reciclável ou não reciclável, a gente faz, de alguma forma, uma doação ao meio ambiente. Né? A gente tem o cuidado de levar para o meio ambiente, levar o lixo realmente para aquilo que tem que ser cuidado, tem que ser minimamente doado adequadamente, eu diria. Né? Então, qualquer coisa pode ser uma dádiva. Um gesto, um ensinamento, uma palavra de conforto. Isso é dana. Eu não preciso só dar dinheiro, se fala muito no dana, né, quanto dinheiro, e é importante, a gente fala de comunidades, e a gente olha para um contexto de pandemia, onde muitas comunidades vêm tendo dificuldades, comunidades que eu conheço, de pessoas com quem eu converso, e eu percebo, né, eu pessoalmente estou tentando fazer um pequeno zendô no espaço aqui em casa. E também estou em dúvida, até pela situação da pandemia, porque agora a gente tem uma nova situação, que é pessoas com medo, com dúvidas, um aumento exponencial de casos aqui no Brasil, né, da variante Omicron, e agora influenza junto. Então, né, fica também a pergunta, né, o que eu posso doar para o mundo nesse momento de dúvidas, de incerteza. Né? E tem um elemento, porque eu estou falando dessa doação, que eu, né, e eu estou partindo do euzinho. Dogen tem um olhar que é muito interessante, porque Dogen Samar ele vai falar que essa doação é não buscar ganho, não buscar fama, não buscar benefícios e não buscar sequer elogio. É interessante isso, é fazer o que tem que ser feito, né? Como eu escuto falar. Ou como tem uma brincadeira que a minha mãe faz, principalmente o Chico, né? Tem uma companheira aqui em casa, o Chico ele fala, né? Às vezes coisas do dia a dia ele faz, não fez mais que a tua obrigação. Então, essa brincadeira que é a frase bem que a mãe fala, é meio que o Dogen defendia. Fazer, doar pelo doar. Se eu tenho sorriso para dar, eu dou esse sorriso. Se eu dou uma palavra de conforto, hoje eu conversei com uma colega de trabalho, e ela estava muito angustiada porque aqui, né, em Porto Alegre a gente está com essa questão dos casos, né? Eu sou da área da saúde, eu trabalho agora com gestão, eu coordeno uma equipe de 100 médicos, e 6 deles já estão adoecidos pela, né, Covid, enfim, estão afastados. E ela muito angustiada que estava sem médico, e aí eu parei, falei com ela algumas soluções, não, a gente vai ajustar de um colega aqui, um colega ali, vamos arrumar as agendas. E ela falou assim, nossa, você é o meu conforto, você me dá conforto, né? Como é que você consegue dar conforto assim? Como é que você consegue consolar? Foi o termo que ela usou. Eu falei, não, é fazer o que tem de fazer. Tu está angustiado, eu vou lá e se eu tenho uma solução, eu te dou essa solução, né? Eu te dou uma possibilidade, te dou um meio expediente. E isso nos Zen, nas comunidades, acho que é muito importante, né? Porque e fazer pelo serviço, porque cotidianamente tem essa coisa do motivo oculto muitas vezes, né? Eu lembro muito das redes sociais, né? Porque vão ter os TikTok da vida, vão ter as dancinhas. O que as pessoas buscam, né? Uma coisa chamada engajamento, ou seja, eu não posto uma coisa por postar, eu preciso de engajamento, preciso de likes, preciso de views, é uma coisa que se fala nas redes sociais. E mesmo no dia a dia, quando eu faço algo, sei lá, você acaba esperando, e isso, gente, é do pequeno eu, né? Do eguinho, né? Ele quer um muito obrigado, ele quer um agradecimento, ele quer uma massagenzinha, né? O ego gosta muito de massagem, né? Qualquer você está aqui, qualquer você ser psicóloga, né? Vai falar melhor do que eu dessa questão do ego, né? Desse euzinho menor que gosta de massagem. Às vezes a gente precisa, né? Mas a Dana, o Fusê, não tem nada em troca. Porque é a questão do livre, né? De alguém chegar a falar em liberdade, dar livremente. Porque se a gente espera algo em troca, a gente fica preso, né? Eu fico preso na expectativa, né? Se trabalha com expectativa. Na saúde, a gente tem um termo que a gente usa em inglês, que eu ensino para os meus alunos, que é low expectations, que é o quê? Às vezes a gente, por exemplo, quando ajusta um medicamento, quando trabalha com modificação do estilo de vida, parar de fumar, fazer atividade física, às vezes a gente fica muito na expectativa que a pessoa realmente melhore e venha me agradecer. E aí eu falo, gente, trabalha com low expectation, porque, em média,
75% das informações que nós damos para alguém, numa consulta, num Dokusan ou Daisan, aqui para os professores do Dharma, né? Se tem seus alunos e fazem Daisan, Dokusan, seja numa aula expositiva tradicional, 75% dessas informações são perdidas no fim. Ou seja, se eu pego um paciente, por exemplo, com várias condições de saúde, e ele fala de seus sentimentos, de repente ele tem uma condição como depressão, ansiedade, e eu tenho que falar das mudanças de estilo de vida, né? Alimentação, exercício, cigarro, eu tenho a receita, que às vezes receita é algo complexo, né? De falar de um comprimido de 8 a 8 horas. Se a letrinha do médico, que tradicionalmente não é das mais bonitas, também não ajuda, piora tudo, né? E uma coisa que eu defendo muito na gestão é a questão da comunicação eficaz. Então, às vezes, falar menos também pode ser esse ato de doação, porque 75% daquilo que é verbalizado é pedido na porta do consultório, desse volume de informações. Então, é interessante porque essa coisa do dar também tem que envolver também fazer essa observação. O Zazen tem essa questão, essa coisa central, né? Do sentar e eu estou observando o entorno, mas tem esse euzinho que está aqui, né? Esse corpo que se movimenta, enfim. E para fazer essa doação, quando toco o sino do Zazen e eu levanto para a vida, acaba que eu tenho que observar as minhas motivações pela doação também, porque a gente tem, no fundo acaba tendo uma pequena coisinha, o porquê que eu vou doar alguma coisa, seja algo financeiro, material, né, seja algo do Dharma, né, como o Dogen brinca, né, que os tesouros materiais são o Dharma e o Dharma são os tesouros materiais, né, como ele fala no próprio capítulo que vocês têm à mão. E tem uma coisa interessante que é importante a gente observar para quem. E o dar que se fala, e Dogen Sama fala, é o dar livremente, porque acaba sendo muito mais fácil doar tempo. Eu vou dar um exemplo aqui, óbvio, né? Shoei Sensei me fez esse convite que eu recebi com muita alegria e é uma pessoa de quem eu gosto, né? Tem pessoas aqui de quem eu tenho afeto, né? O meu euzinho menor tem um afeto por essas pessoas, muitos de vocês que estão aqui. Então é muito fácil arranjar o tempo e doar o tempo para isso. Se é alguém que eu não vou, né? Aquela coisinha, o santo não bate, vou usar um termo bem nosso do Brasil. Vai dar uma desculpa, né? Faltou energia aqui. Eu estou no escuro, não sei se vocês estão conseguindo me ver. Eu estou sem luz, estou num sinal aqui móvel. Seria muito fácil achar um expediente, não vou doar e vão ali. E não, né? A gente faz esse movimento, isso é ser livre, né? É agir além de apego e aversão, né? Quando a gente fala o famoso sem apego, sem aversão, ele se livra disso para a doação, né? Porque o Bodhisattva, ele não vê só apenas a superfície, né? Ele não vê só o que é diferente. Eu não gosto dessa pessoa. Eu tenho que ir além para poder entender, né? É a questão do compartilhar profundamente com cada ser. E aí isso vai envolver o último aspecto, que é Doji, que é o não fazer diferenciação, né? Essa coisa da ação conjunta. Uma coisa que eu falo muito, falando em ação e saúde, gente, eu vou ter que fazer esses links, porque talvez fique fácil comentar. Quando eu converso com uma pessoa para fazer a movimentação para alguém parar de fumar, por exemplo, uma coisa que eu sempre explico para o pessoal é que é interessante entender a motivação, é entender a profundeza do porquê que uma pessoa começa a fumar. Porque talvez entendendo esse começo, essa causa, eu consiga, assim, trabalhar com a mudança. Mais do que falar, olha só, vamos parar porque, né, fumar faz mal para a saúde. Bom, isso é meio que obviedade e, às vezes, muitos fumantes sabem e falam, olha, eu sei que fumar causa câncer de pulmão, mas tem algo aí, claro, fisiológico, mais profundo que faz com que essa pessoa não pare. E talvez entender essa profundeza, a profundidade dessa causa, talvez faça mais sentido se eu vou doar meu tempo, vou doar meu conhecimento para tentar fazer alguém parar de fumar. Então é interessante porque essa coisa da motivação, ela vem de encontro ao próprio conhecimento, né? Eu me lembrei, eu tive um mentor, né, além do Zen, que eu tenho a alegria de ter vocês como pessoas que estimulam a minha prática. Na própria medicina eu tive um grande mentor que faleceu há 4 anos, que era o querido Zé Mauro, que era um professor aqui, e foi a pessoa que me pegou na mão, na minha especialidade, e ele falava algo que é muito interessante, que ele dizia que
olha, não fica com aquilo, não guarde nada para ti, assim, aquilo que não é teu, não guarde. Inclusive conhecimento, ele falava, não guarde, porque isso é empréstimo, né? Se a gente faz uma formação, né? Kokai Sensei é psicóloga de formação, Shoei Sensei está há tantos anos no Japão em treinamento, né? Joken-san em treinamento também, quer dizer, eles estão a serviço de algo. Eles estão adquirindo conhecimento, mas quer dizer, eles oportunizam, eles verbalizam, eles trazem coisas maravilhosas do Dharma dentro do que eles estão vivendo. Então, tem um pouco a ver com isso, porque o que a gente tem é de empréstimo, né? O Shoei Sensei mora num mosteiro, então não é uma casa própria, não é algo que Shoei Sensei não financiou Sodidi, né? Tampouco ele está em spa de férias, né? Como a gente brinca, não é um spa. É algo que ele tá emprestado ali, como monástico, como um professor do Dharma, ele está de empréstimo ali, mas também esse conhecimento que ele está adquirindo, de alguma forma, ele está devolvendo. E esse próprio corpo, né, gente? Nosso próprio corpo físico, né, que um dia vai se desfazer com a morte, ele não pertence a gente. Então, quando Dogen fala, né, que se nós não... Vai ter isso no texto, né? Algo como, se não considerarmos a nossa riqueza, né, nossas posses materiais como nossa propriedade, isso se torna um presente, se torna uma dádiva. E é interessante isso porque tem até a questão das orações, né? A gente às vezes tende a pedir coisas específicas, né? Pedir, vou rezar pela, voltou, vocês me veem. Vocês me veem agora, estava no escuro e já ia pedir para o Chico acender uma vela, era só o óculos brilhando. Então, o que acontece é que quando a gente tem essa coisa da oração, como eu estava falando antes, isso é interessante porque a gente às vezes tende a pedir, né, na oração algo específico. E de novo, sumi. Então, quando eu me lembrei de Ogoroshi, porque Ogoroshi ele rezava para as pessoas e ele tinha o hábito de falar que se você vai rezar, você vai fazer uma cerimônia, não peça apenas uma ou duas coisas, peça tudo, né? E esse pedir tudo tem um pouco disso, né? Lembrei de Sawaki Kodori falava algo como pegue tudo, só não selecione. E tem a ver com isso, né? Com essa entrega de eu absorver aquilo que me dão, mas também doar aquilo que eu tenho disponível. Eu acho que isso vem falar muito de Danaparamita, né? Porque Dogen Samari fala algo que é maravilhoso nesse próprio texto, antes de eu ir para Aigo. Ele vai falar que basta algo como, deixa eu ver aqui, basta compartilhar, né? Uma única frase, né? Uma única palavra, ou um punhado de gramas, ela se torna semente de bondade, né? E ele vai falar que uma doação real expressa a mente de Buda, né? E isso pode mudar a mente de quem recebe. Então, a coisa da gratidão, a pessoa pode até manifestar para ti, mas a ação benéfica fica, assim como a ação maléfica, né? Ações maléficas, né, das neurociências são um pouquinho mais difíceis de esquecer. E aí reside um grande cuidado que o Bodhisattva tem, que é agir de forma que propicie ações benéficas e ações de doação, né, principalmente. E o Zazen ele vai ensinar isso, né? Isso vem de encontro ao que o Sutra do Coração e ao que Deshimaru Roshi falava, que é a história da mente do Shotoku, né? Uma mente sem ganho, sem nenhum ganho, sem nem realizar nada. Então, acho que Fusei vem um pouco disso. Quando eu estou livre para essa doação, eu acho que aí a questão da expressão vai de encontro à segunda ação, que é a Aigu, que são essas palavras gentis, palavras benevolentes. E a gente é muito comunicativo de forma geral, né? Eu estou falando, por exemplo, e a fala, né? A coisa que a expectativa que um pai tem de uma criança quando ela completa 12 meses, né? A criança, ela começa andando e começa a soltar as primeiras palavras, né? E vai ter lá, né? O Gugu Dadá, que a gente, né, lembra, que é o que vai surgir. Que são essa coisa das palavras que a gente fala sem pensar às vezes, né? E aí existe uma coisinha da psicanálise, que o Kai Sensei aqui confirma, né, chamada superego. A
gente tem um freio mental, né? Numa coisinha chamada área pré-frontal, que às vezes ele funciona e às vezes não funciona, né? Principalmente, eu vou dar um exemplo prático, bebida alcoólica, né? Quando se bebe, né, o pessoal brinca, né? A bebida entra, a verdade sai. Porque às vezes a gente tira o freio, mas a grande questão quando se fala em fala amorosa é a questão da atenção. E aí eu preciso lembrar de algo que é redundante, que é a atenção plena, presença absoluta, que é aquilo que eu vou oferecer. E principalmente, que aí entra na Dana também, que é essa coisa do oferecer as palavras de acordo talvez com o que o outro precisa e que vá fazer bem, ainda que sejam palavras talvez um tanto dolorosas, porque Dogen Samari vai falar de evitar palavras grosseiras, não palavras maldosas. Eu tenho que cuidar, inclusive, a minha intenção. Eu posso falar de forma mais assertiva ou falar que algo está errado, inadequado na relação com outro ser. Mas Dogen Samari lembra que a gente tem que tentar falar com as pessoas como se fossem nossos filhos, né? Como ele fala. E filho a gente também dá bronca. E a gente vai lembrar, né? Estou falando isso para o teu bem. Mas tem maneiras. Né? Tem a coisa do ter cuidado com não ser estúpido ao extremo e nem maldoso, né? Se brinca muito, o pessoal da cultura LGBT tem uma coisa do shade, né? Que é a coisa da indireta, da brincadeira confundindo de verdade. Tem essa coisa jocosa que se faz, mas também, mesmo assim, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que deixar claro que se eu estou jogando shade é uma brincadeira, é uma coisa jocosa, e eu tenho que cuidar também porque isso pode ser perigoso, né? De acabar machucando, e principalmente a questão da inutilidade, né? A gente não fica recitando mantra, por exemplo, em zazen, não se falam coisas, porque palavras são inúteis muitas vezes. No zazen, o zazen é o maior exemplo disso, né? A gente fica calado, sempre em silêncio, deu era isso. E Dogen ele vai aconselhar, né, que também uma pessoa pouco virtuosa, digamos assim, ela deveria ser tratada com compaixão. E a compaixão é essa coisa de não gerar sofrimento adicional, mesmo para uma pessoa má, enfim. E aí entra a grande discussão vou pegar uma coisa bem do Brasil, é importante falar disso, né? Nós somos seres políticos, a coisa do bandido bom e bandido morto, né? E eu me lembro daquele rapaz que mataram, acho que no interior de Goiás, se não me engano, que ele matou várias pessoas, que teve toda uma operação da polícia atrás dele e tal. Me chamou a atenção, muita atenção numa nação toda, né? Ok, a polícia, né, matou, enfim, teve uma troca de tiros, a polícia matou, e foi uma operação de, sei lá, acho que foram 21 dias, se eu não me engano, a operação, e me chamou a atenção um vídeo que eu achei grotesco. Eu falei, isso é desnecessário. É um bandido, ok, alvejaram, mataram. Quando foram colocar o corpo, acho que para levar para o IML, seguravam como um objeto, assim, chamou muita atenção aquilo, algumas pessoas aplaudindo, e nas redes sociais as pessoas, ai, parabéns, legal, ok, mas a gente está falando de um corpo humano, né? E aí eu, como médico, uma das primeiras coisas que nos é ensinado no primeiro semestre da faculdade é o respeito com o corpo do outro, inclusive o corpo morto, porque em anatomia, quando a gente vai, inclusive, fazer uma dissecção para estudar aquele corpo, existe até uma oração para o cadáver. Existe uma oração que é feita para o cadáver antes da gente, inclusive, manusear. Então, isso me chamou a atenção porque, com todos os problemas e o desvio de personalidade que essa pessoa tivesse, tinha um ser humano ali. E eu me lembrei que esse ser humano, ele era afeto de outros seres humanos. Ele tinha uma mãe. Tem um misto, deveria ter teve, ela falou isso, um misto de sentimentos, de vergonha, de culpa, de impotência por não ter ajudado esse ser humano a não ser um assassino. Então, me lembrei da mãe na hora, e eu conversei isso com a minha própria mãe, falando, eu vi aquele vídeo do pessoal carregando o corpo, parecia estava carregando um bicho morto, nem um bicho se carregava daquele jeito, meio pendurado, braço, mão, jogaram de qualquer jeito, um corpo que ia para a perícia, inclusive, né, para uma avaliação pericial, não a necrópsia, e aí jogaram de qualquer jeito, até deturparam algumas lesões ali, se fosse algo passivo de uma investigação. E a mãe falou, né, assim, nossa, eu me lembrei da mãe dele, que talvez tivesse viu essa cena e se incomodou, porque é uma cena que me incomodou porque eu lembrei disso.
com todas as questões que envolvessem um assassino em série, era o corpo que estava ali. E tem uma mãe por trás. Então, isso é difícil, gente, é muito difícil. Estou dizendo que é fácil, em alguns momentos não é fácil, né? A gente vive hoje em dia a cultura do cancelamento, que qualquer bobagem que se fala, a gente é cancelado. Às vezes, não se tem o cuidado de ir atrás, entender como é que saiu aquilo. E aí, por isso, o cuidado extremo que a gente tem que ter com as palavras, né? Um grande cuidado que a gente tem que ter. Então, a questão do aigo, das palavras gentis, vem um pouco disso, né? Até também para descobrir as facetas do outro, né? Eu sou membro aqui em Porto Alegre do Diálogo Interreligioso, e no Diálogo Interreligioso não está dizendo, né? A gente não usa a palavra tolerância, por exemplo. A gente usa a palavra diálogo, porque tolerância parece uma coisa assim, ai, tá, eu aguento o Joaquim, eu tolero o Shoei, eu tolero o Ryozan. Parece uma coisa assim, que eu estou tolerando, mas eu não estou, de fato, enxergando quem é aquela pessoa e o que ela tem em comum comigo. Né? Mais do que olhar as diferenças, é que a gente fala no diálogo interreligioso, então é aquilo que é convergente, né? E o diálogo amoroso, né? Esse diálogo gentil, vem um pouco disso, né? Porque a gente acaba abrindo espaço. Voltei de novo, vai eu aqui. Chico, acende uma vela aqui depois, por favor, tá? Depois acende uma vela aqui, por favor. Porque caso eu apague de novo, eu fique sem luz, aí ninguém tá me vendo. Só isso. Então, como eu dizia, então essa questão do diálogo ela é importante. É importante observar diferenças e convergências, né? Nós temos isso, né? Cada um de nós, porque também é importante a gente saber também a hora, inclusive, de parar essa gentileza, digamos assim, porque gentileza também tem limite. Em que sentido? Não adianta, às vezes, também eu ser gentil demais para o mundo, digamos assim, e eu ser autodepreciativo. Eu também não cuidar de mim mesmo, não ter autocuidado. A própria questão daquilo que a gente fala, às vezes ajuda mais do que atrapalha mais do que ajuda, né? Uma coisa. E é uma coisa que eu falo muito, por exemplo, em situações de luto. Luto, alguém que está em luto, tem esse elemento mais. É um elemento fisiológico, é um elemento normal do ser humano, né? A gente, vários monásticos aqui que atendem famílias em luto, né? No Japão, eu sei que, né, os professores que estão no Japão em treinamento, né? A coisa que mais se faz é funeral. E tem diferentes tipos de luto. E, às vezes, o silêncio, ele é a grande palavra gentil que eu possa dar no momento. Porque o que a gente percebe, vou falar aqui da minha realidade, do Ocidente, e principalmente na área da saúde, às vezes a gente quer tanto que aquela pessoa pare de chorar ou pare de sofrer, porque tem uma coisinha que se estuda na psicologia chamada personal distress. O incômodo é mais meu do que da pessoa. A pessoa está triste, ela está expressando o sentimento dela. E eu, para de chorar, tá me dando agonia. É uma coisa assim. Então, às vezes, a gente quer empurrar qualquer coisa, né? Alguém está chorando, quer um café, quer uma água, quer um Rivotril, quer dar também um Rivotril, e um elemento que é fisiológico. Então, é o cuidado que a gente pede para ter também nessa questão da gentileza, né? Então, é importante cuidar isso, porque também essa ajuda forçada né, do copo d'água, do chá, do Rivotril, como eu disse, ele é forçado, ele tem uma segunda intenção. E o que Dogen lembra é que uma ação feita sem uma segunda intenção, ela tem um efeito, ela é muito mais potente, né? Como Dogen ele fala que palavras de amor, elas têm o poder de mover o céu. Ele vai falar no Buda Satashi Shobo. Então, Aigo, ele tem muito esse elemento, né? Eu ofereço palavras gentis. Quando eu vou falar, cuidar sempre de oferecer algo que seja benéfico, ainda que seja uma bronca, um feedback. Não é uma coisa que eu faço muito em ensino. Eu trabalho em avaliação baseada em feedback, que é o seguinte: a gente começa pegando uma prova, pega um papel e fala, olha, tem isso, deixa eu escrever aqui pertinho, cuidado nisso, né? Que aí a gente, se eu sumir de novo, se a luz faltar, que está faltando aqui, a gente pelo menos acende aqui, tudo certo. Então, como eu falava da avaliação feedback, que eu dou feedback positivo, eu começo falando positivo para falar aquilo que talvez pudesse ser feito diferente. Não é falar aquilo que está errado, aquilo que está ruim. Nossa, isso aqui está péssimo. Não é disso que se trata. É falar aquilo que poderia ter sido feito diferente. E às vezes a gente pergunta para a pessoa,
Eu trabalho com uma metodologia que é gravação, são videoconsultas, são consultas videogravadas. Os alunos gravam algumas consultas, né? Tem toda uma questão ética de consentimento, e eles trazem para analisar em grupo comigo e com uma outra colega, professora. E a primeira pessoa que começa a falar nessas sessões é ele. E a primeira pergunta que se faz é o que talvez teria feito de diferente, né? A gente pergunta para a pessoa, o que tu viu de bom? Porque a gente também tem uma questão autodepreciativa, né? Ninguém gosta de ver o próprio vídeo, eu sou assim, e a psicologia explica isso, e ninguém gosta de ouvir a própria voz, o próprio áudio, né? Eu mando os áudios, por exemplo, para os amigos, né? Para Kokai Sensei, para Shoei Sensei, eu não ouço. Tenho cuidado com o que eu vou falar, né? E quando eu falo, inclusive, me comunico com os colegas de trabalho, são quase 3.000 pessoas com quem eu tenho contato e centenas diariamente, né? Porque são 43 unidades de saúde com, sei lá, com às vezes 20 funcionários numa única unidade, e eu estou sempre dando respostas, feedback, inclusive. Então, eu tenho cuidado do que eu vou falar, mas eu não me ouço. Eu tenho cuidado exatamente porque a coisa da gente não gostar de se ouvir. E tem um pouco a ver com isso, né? Assim, também que é um exercício que talvez eu tente fazer, do ser gentil conosco mesmo. A gente tende a ser um pouco autodepreciativo. E nas videogravações eu percebo os alunos exatamente sendo críticos com eles mesmos. Então eu começo perguntando, qual foi o ponto forte da tua consulta? O que tu acha que foi bom? E aí o que teria feito de diferente? Porque é isso que a gente faz, inclusive nos nossos treinamentos. No colocar um incenso, na arrumação de um altar, no arrumar um manto, no abrir um zagu, né? Fiz, talvez ficou torto, sei lá, vou fazer diferente. E a nossa prática é isso, né? O que eu vou fazer diferente? O meus próximos zazen que vai ser diferente desses zazen, que inclusive não vai ser melhor nem pior. Então tem um pouco a ver com isso, né? A Igo. E a Igo, essa coisa da palavra gentil, ela acaba envolvendo um terceiro aspecto, que é essa conduta útil, né? O prestar serviço, né? Gyo vem do outro capítulo do Gensama, que é Gyoji, né? Gyo é prática, né? E Uri, Gyori é útil, seria algo como útil. Então, é interessante porque a gente falou em Aigo, que é falar com gentileza. Ri-Gyo vai ser algo como ter uma ação benéfica, uma ação com gentileza, uma ação sem discriminação e uma ação independente de posição, né, de títulos, enfim. E o que se faz, né, e o nosso em Iri-Gyo, o que o Bodhisattva acaba tendo introjetado, ele utiliza todos os meios expedientes para que todo mundo possa se desenvolver, né? E aí o salvar os seres tem a ver com isso. Se eu dou abertura, se eu trato as pessoas independente da sua posição hierárquica, enfim, títulos, ele vai salvar os seres assim, inclusive, né? Dando oportunidades para essa pessoa se desenvolver, ajudando ao despertar, enfim, aquilo que vocês queiram denominar, né? E é interessante porque quando se fala, né, da natureza Buda, se fala de todos os seres, né? E o Bodhisattva, aquele mesmo que segue a via de Buda, ele não diferencia os seres, porque assim como o Shakyamuni Buda, o Bodhisattva também percebeu que todos e cada uma de nós compartilhamos a mesma natureza. Mas quando o Shakyamuni Buda vai falar que todos os seres, simultaneamente com a grande mãe terra, nos tornamos o caminho, né? Mais ou menos assim a frase, ele não está diferenciando. Ele está percebendo que se a gente é o caminho, é tudo que está por aqui, né? São todos os seres. E se age, né? Se tem essa conduta útil, essa conduta atenta, desperta para qualquer ser, né? E aí tem a coisa da prática do mover o inseto, por exemplo, do Zendô, de uma sala de Buda, por gentileza. Não é chegar lá, pegar a chinela e pá, na barata, né? É fácil fazer isso, ação automática. Mas, é um ser que está ali. Então, a coisa né, juntar a barata e ver como é que eu posso tirá-la dali, tem a ver com isso, né? E isso tem a ver um pouco, essa coisa do dar a mãozinha para a barata sair dali, tem a ver um pouco com a coisa até do ensino, né? Eu trabalho muito com ensino. Claro, estou falando na questão de ensino da saúde, gente, porque, né, longe de mim ser um professor do Dharma, por assim dizer. Mas quando a gente tem alunos, até no Zen, enfim, né, para quem tem, vocês que têm alunos, tem essa questão
a gente quer, né, quando orienta um aluno, imagina os senseis aqui, né, esse tipo de orientação, quando se faz, é para a pessoa se desenvolver. Né? Eu não só dou uma mão temporária. Né? E aqui talvez caiba né, a coisa que se fala e que também é deturpada, infelizmente, da coisa do não só dar o peixe e ensinar a pescar, no Rigyo cabe bem. Mas eu faço as duas coisas, né? Porque, como já dizia Betinho, né, o sociólogo, quem tem fome tem pressa. Então, eu posso sim dar o peixe e ensinar a pescar. Acho que as duas coisas são necessárias. Né? Vide, por exemplo, catástrofes climáticas, né? A situação das enchentes aqui na Bahia. Tem o elemento emergencial, vamos ajudar, dar mantimentos, fazer dana, né? Voltando para o primeiro elemento. Mas tem também como é que essa comunidade vai superar a sua dificuldade, que é o que se vê maravilhosamente no Japão diante dos cataclismas, né? Hiroshima, Nagasaki, no norte do Japão, o acidente nuclear que teve, o tsunami, né? Mais do que, ok, tem algo emergencial, como essa comunidade vai se reestruturar? E aí o coletivo ele fala muito, né, no Japão, e aí a gente tem exemplos, né, desse desenvolvimento e aí da questão das ações. E o interessante é que no Zen, essa ação, ela é um tanto quanto intuitiva, né? Porque não tem uma lista pronta de meios expedientes, né? A gente sempre em Zazen para aí essas coisas surgirem. Né? E aí a gente sempre em Zazen, né? De alguma forma, esse Rigyo, ele vem desse início, né? A gente atinge a Ranya, né? Quando eu penso no Ranya Shingo, né? O Sutra do Coração da Sabedoria, esse Ranya, essa sabedoria, ela surge no Zazen. A impressão que eu tenho, ela começa no Zazen, né? Tem algo anterior, que é a página Paramita, que é a mãe dos Budas, mas o Zazen é algo que, esse Ranya, né? Essa sabedoria, é exatamente aquilo que eu falava antes, que é essa capacidade de fazer a coisa certa na hora certa. Irigyo tem um pouco disso. Né? É claro que é pensado, né? Eu tenho que talvez agir de alguma forma e cuidar, inclusive, com o meu estado. Eu estou com fome, eu estou cansado, eu estou triste, eu vou fazer as ações, mas eu também preciso observar isso, que talvez eu vá ter que ter cuidado com a coisa do se eu estou cansado, o famoso descontar no outro, né? Pode ser que saia uma fala atravessada. E aí é um treino também. Né? Assim como eu tenho que entender o outro, que, bom, se surgiu essa ação tempestiva do outro, eu tenho que entender a motivação, também tenho eu. Diz, bom, se eu estou assim, eu preciso replicar isso, eu preciso agir de forma tão instintiva, né? Quase a ligação do cérebro com o estômago, como eu digo, assim, algo tão direto, né? Será que é isso? Então, é desse lugar que a gente fala quando vai pensar em Rigyo, né? E então tem isso, né, que Dogen Sama vai falar, que o Rigyo, assim como o Dana, assim como a Agyo, também não tem segunda intenção. Também não tem ganho para o ego, né? É Mushotoku o tempo todo. Né? E aqui também entra, né? Eu ajo de forma benéfica, eu pratico em cooperação, né? Eu pratico de forma útil, né? Essa prática útil, né? Se for pegar a tradução literal do Rigyo, mas vai ter essa questão do cuidado, né? Dogen Sama vai falar quando ele fala em Rigyo, ele vai falar da história da tartaruga, né? Que ficou presa no canto para o pescador colocar de volta na água, né? Ou do homem que cuida do pardal doente. Essas pessoas estão fazendo essas ações, tem a ver com histórias lendárias na China. Isso não tem a ver, e eles não se fala em recompensa aqui, né? É desse lugar que se vai falar esse elemento de ter essa prática mais benéfica, digamos assim, sem ganho mesmo, né? Vem um pouco desse lugar. E também tem essa questão que é o que Dogen chama atenção, de que a pessoa ignorante, ela acaba tendo medo que o seu próprio bem-estar esteja comprometido se ela se importa mais com o bem-estar do outro. Né? E aí eu preciso lembrar uma frase atribuída a Buda, que é a história da chama da vela. Né? Eu estou aqui com o isqueiro e a vela, né? Eu acender uma vela, uma chama de uma vela, eu acendo centenas, milhares de velas,
e essa vela não se apaga, ela não se extingue, ela não se diminui. A chama ela é passada. E a chama de uma ação benéfica, ela também pode ser passada assim. E aí tem a questão que Shakyamuni Buda nos lembra, né? A gente tem a mesma natureza. E então essa coisa do ajudar o próximo é ajudar a si mesmo, nem sempre é de fácil compreensão. Mas é isso que é ensinado no Dharma, né? É isso que temos de lei do universo, quando a gente olha. Porque é aquela coisa, né? O famoso olhar no espelho precioso, né? Você não é ele, mas ele é tudo de você, e o outro tem isso. São bilhões de euzinhos no mundo que almejam ser feliz, ser amado, não sofrer, ter essa coisa até do querer o elogio, né? De ter a intenção que a gente falava. A gente larga a intenção porque o euzinho menor ele quer uma massagenzinha no ego, né? Ele quer essa coisinha menor, pequena, enfim. Então, as pessoas que não entendem isso, também elas entram, né? E o Bodhisattva, ele vai ter exatamente essa questão de ação de forma que não buscar o lucro, digamos assim, o superávit pessoal, né? Exagerando, assim, porque às vezes não é uma coisa de ter um lucro, assim, eu estou com fome, né? Pensando, né? Os monges que moram em mosteiro com vários monges e tem a comida, né? A gente pratica, inclusive, na hora de se servir. Eu adoro essa determinada alga. E aí, assim, vazia a panela, né? Vazia o pote que me foi trazido. E não é disso que se trata, né? Eu vou ter que abrir mão, porque eu vou comer igual, né? Eu não vou entrar na coisa compulsiva de esvaziar a panela e até passar mal, né? Porque aí tem o que eu brinco que é a obesidade espiritual, né? Eu tenho a obesidade física do comer e tem a questão do distúrbio alimentar de forma compulsiva, mas tem esta coisa dessa obesidade espiritual, quero tudo. Né? O espírito faminto, ele tem isso, né? Essa coisa do quero, e aí ele quer o superávit pessoal, né? Não é só um lucro, ele quer o superávit, como eu digo, e o contentamento de uma ação útil, ela tanto para o ajudante como para o ajudado, digamos assim. Né? A dana, né? Dana, de certo modo, quando eu tenho uma dana, né? Eu pensando na questão do taco-hatsu, né? Quando se faz essa doação, tem essa questão da natureza vazia, de quem não tem quem doe e não tem quem recebe, porque é tudo empréstimo. Né? Quando a gente consegue pensar assim, nessa coisa do empréstimo, a partir do selo da existência da impermanência, fica mais fácil até de entender. Né? E Dogen Samar vai chamar a atenção de que a gente tem que cuidar, inclusive, das pessoas ditas ignorantes, né? De pessoas que não têm esse entendimento e tem até essa questão do superávit espiritual, digamos assim. Né? E a gente acaba se empanturrando de várias coisas, de situações, de informações, né? Quando eu sou soterrado pelas informações das redes sociais, né? Um dado que eu sempre gosto de falar é que isso eu aprendi com o pessoal de jornalismo, né? Que ao longo de um dia a gente é capaz de absorver 1 trilhão de informações. Né? A gente absorve um meme, uma dança, uma música, uma notícia, uma música nova, um termo novo. Né? A gente absorve informações. Essas informações surgem em várias formas, em diversas redes sociais, em diversos sites. E, né, claro, o quanto disso fica e o quanto disso eu preciso. Né? Então, achar esse equilíbrio também entre por exemplo, conectar-me, mas também me desapegar, tem a ver um pouco com isso, né? Do não me soterrar. Talvez eu não precise disso, né? Existe um fenômeno que vem se estudando que é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? O medo de perder tudo. Eu preciso estar a par da última dancinha, do último meme, do último lançamento de música, né? E a gente fica nesse medo de perder tudo, né? A coisa do maratonar a série, né? Que fala muito, entrou uma série da moda, né? Vou dar um exemplo aqui para você, né? Entrou a 4ª temporada do Cobra Kai. Entrou hoje, preciso maratonar de uma vez. Daí a gente entra na compulsão e vara a noite adentro, às vezes, querendo maratonar tudo. E não, dá para degustar como um bom vinho. Assiste um episódio, quer assistir outro. E aí é se dar o tempo, né? Que eu comparo a coisa da série até com o livro. A série é um filme bem mais longo, né? Uma história bem mais complexa. Livro, dependendo do livro, a gente não consegue, né? Ler um grande volume de uma vez. Shobogenzo, por exemplo, né? Vamos maratonar o Shobogenzo.
é possível, né? Existe Sexin, que se estuda Shobogenzo, mas certamente não são, né, os 90 capítulos, 92 capítulos, né? Não é assim, eu não vou lá a fundo devorar cada aspecto, né? Então é legal aprender também a esse degustar, digamos assim, né? Bodhisattva Tashi Shobu é muito precioso nesse sentido, que ele é um capítulo curto, ele dá alguns bons insights para a gente e a gente, né, é o start para começar uma boa jornada sem a necessidade compulsiva de maratonar, né? A vida em si já é a grande maratona, né? A gente já tem uma vida nesse intervalo entre vida e morte, já é a nossa maratona. Então, a gente, por um lado, a gente fala, né, não perca tempo, né? Cuidado, não desperdice essa vida. Mas não desperdiçar é, inclusive, achar o momento certo, terrânea, para fazer a ação correta. Seja para o outro, seja, inclusive, para mim mesmo. Né? Porque se eu for maratonar a madrugada dentro, né, eu vou me perder, eu vou perder o Shinrei para quem está em mosteiro, eu vou perder a hora do trabalho, eu não vou mais fazer choca de manhã, por exemplo, né? Então é desse lugar que a gente fala. E essa coisa do olhar, de ter esse olhar, então para o outro e para si, vem bem de encontro ao último elemento né, a última ação do Bodhisattva, nessa ação abrangente, a ação intrínseca do Bodhisattva, digamos assim, que é Dodi. Né? Dodi é algo como cooperação, ou teria uma tradução literal como compartilhar o mesmo objetivo. Eu gosto muito de ver, talvez, Dodi como equanimidade, ou literalmente, usando uma linguagem nossa, estar no mesmo barco. Né? A gente teve que está passando por uma dificuldade ainda, que eu acho que as pessoas não se deram conta, né? Quando a gente fala em pandemia, eu sempre gosto de lembrar da etimologia da palavra pandemia, né? Pan, pan é tudo, né? Envolve tudo, todos e todas. Então, a pandemia, ainda que eu tenha diferenças socioeconômicas, acesso a determinados privilégios, ela afetou todo mundo, né? Tanto ela afetou que nem todo mundo está se encontrando de forma presencial, né? Vários zendos não estão abertos, né? Algumas comunidades que eu sei que vocês cuidam aqui, que vocês estão ligados, elas estão online. Isso foi uma mudança que teve que ser feita, foi um ajuste que teve que ser feito. Então, significa que a gente está no mesmo barco, sim, e tanto é que a gente fala de uma questão de transmissão, né? A gente fala de máscara, uso de máscara. Não sou só eu, né? Eu estava num evento, o Ano Novo eu passei numa cerimônia, até era ligada à comunidade onde o Chico nasceu, né? Chico, meu companheiro, comemorou 100 anos na comunidade e teve uma celebração, enfim, eu fui com ele, era o 1º de janeiro, e chamou a atenção, e eu conversei com algumas pessoas, porque assim, as pessoas não estavam usando máscara, né? Então, no local que a gente estava, por exemplo, nos eventos, estávamos eu, o Chico e uma cunhada do Chico de máscara, e a gente era o ser estranho ali. E algumas pessoas perguntaram, mas não precisa mais usar máscara, não tomou a 3ª dose de vacina, não é da saúde? Sim, só que quando tem 2 pessoas usando máscara, a chance de troca de vírus, de contágio do vírus, ela vai para 98%. Se eu tenho uma pessoa usando máscara, fica em torno de 70% de proteção. E, na verdade, a proteção não é para mim que estou usando. Eu evito passar para o outro. Se aquele outro está contaminado, está sem a máscara, ele passa o vírus, ele expele vírus falando. Então, é desse lugar que a gente tem que olhar, e é um exercício, porque se fala muito, né, que mosteiro, né, eu vendo Joken e Shoei, né, viver em mosteiro, né, o pessoal fala que é uma máquina de triturar ego, né, o pessoal fala muito isso, escutei isso muito, porque a gente se molda, a gente se adapta para poder viver em comunidade, porque a gente vive no mundo que é repleto de dualismos, é um mundo de diversidade, a gente fala muito em diversidade, e a gente defende, né, diversidade afetivo-sexual, diversidade de raça-cor, diversidade de existências, né? E a gente está falando de aparências aqui, a gente está falando de caráter, está falando de expressão de gênero, está falando de história, está falando até de metas, objetivos de vida. E justamente levando em conta essas diferenças, essas ditas diferenças da superfície, a gente consegue se ajustar
para realmente observar que, de fato, está no mesmo barco, né? Um exemplo disso que a gente tem é, como eu falei, essa vivência de mosteiro com o Seixim, né? O Seixim, ele nos coloca nesse lugar, né? Ele nos coloca nesse barco, né? A gente tem um passo a passo, né? A gente vai ter o pré-Seixim, né? Que são os preparos, o anúncio do Seixim, um grupo, né? De uma sanga que vai observar como é que vai ser feito, né? As próprias reflexões que as comunidades fizeram, né? Eu vou fazer o Seixim híbrido virtual, né? Onde que nós vamos fazer, que plataforma, quem vai fazer o quê, vamos dividir as funções, né? Eu me lembrando, eu vendo o Kokai Sensei aqui, né? Kokai Sensei, né? Coisa do Zazenkai, quem vai tocar qual sino, é uma reflexão que é feita, né? E é interessante ter isso, e vão ter pessoas fazendo esses ajustes, né? E no Zen a gente vai ter algumas pessoas, né? Algumas lideranças no mosteiro, né? Você vai ter alguém como um Seidoroshi, um Godoroshi especialmente, né? Nesse caso, que vai fazer ajustes, né? Que vai liberar alguns elementos de prática e vai ajustar para que este grande... A gente fala muito do Rato Seixin, né? Que é aquele Seixin intenso, com muitos períodos de Zazen, e como eu gosto de falar, né? A grande maravilha de fazer Zazen em grupo é que a imobilidade, os padrões mentais e as dificuldades do outro e a fortaleza do outro também são as mesmas, né? Dificuldades, padrões mentais, imobilidade e também a minha fortaleza. Então, a prática de né, a mobilidade de um estimula a minha própria mobilidade no Zazen. Então, e com isso, o grupo consegue fazer muitos períodos, consegue atravessar um Rohatsu Sesshin, consegue aprofundar a prática. Então, é disso que se trata, né? Doji, essa equanimidade, ela vem desse lugar, né? De observar, e observar, inclusive, as dificuldades, observar quando alguém não está bem, quando alguém adoeceu, quando alguém precisa ser retirado, né? Eu ano passado, consegui participar de um Sesshin em setembro, com um grupo aqui no Sul, onde teve uma moça que a pressão despencou, ela caiu no chão. Então, teria sido muito fácil, estou no meu quinrim, né? Nem vi. Não, tinha essa coisa também um pouco do Rigyo, né? Tem que agir para ajudar essa moça. Mesmo que eu não fosse da área da saúde, né? Estou falando de alguém que instintivamente introjetou essa coisa do saúde, né? A pessoa passa mal, vamos lá. Mas mesmo não sendo, bom, alguma coisa tem que ser feita. Essa pessoa caiu no chão, se machucou, não se machucou, vou chamar alguém para avaliar os machucados. Então, vem um pouco desse lugar, né? De observar, inclusive, essas dificuldades, né? Quando eu vou ter algo como um Fushin Samu, tem a ver com isso também, né? O arrumar as coisas, né? O arrumar altares, o cuidar de um jardim, né? São tarefas divididas. Então, a gente vai ter isso. E esse exemplo ele é maravilhoso porque é uma grande oportunidade de praticar, de confiar no Dharma, né? De confiar na Sangha e de confiar neste Buda, né? Que é este Buda que está praticando. Então, o Samuel é interessante porque é uma das maneiras da gente ver em ação. Eu gosto de falar que é a joia em ação, né? A Sangha, inclusive, e o Samu, ele é uma das maneiras de a gente colocar isso em ação, né? Eu sentei no Zazen, tive Kinhin, tive o cerimonial e eu tenho o SAMU como esse elemento da vida cotidiana que eu consigo observar isso. Ele não é central, mas ele é um meio expediente que me faz com que eu entenda e Dogen Samar ele vai falar algo como, deixa eu ver aqui, ele vai falar que Doji significa estar em harmonia consigo mesmo e com os outros. Né? Por meio disso, outras pessoas podem estar conectadas a nós mesmos e nós mesmos podemos estar conectados a outras pessoas. Rede social tem um pouco disso, né? Quando, por exemplo, né, Shoei cria um grupo de encontro dessa forma, através de uma plataforma online, ele anuncia em redes sociais, tem um pouco a ver essa coisa de agrupar, né? De até perceber as necessidades das pessoas, né? Sobre o que vamos conversar. Como o Shoei falou, né? Falou, bom, encerrou o clube. O que pode ser feito em janeiro? Ele pensou, talvez algumas pessoas possam trazer algumas contribuições. E aí abrir, oportunizar
esse espaço, né, ao qual eu sempre vou agradecer, porque é um grupo onde a gente vê o Dharma Manifesto. É como eu falei, né, a gente sempre agradece, né, como eu falei, não tenho muito a oferecer, e agradeço muito ver isso e de entender que também eu aprendo, a gente aprende mutuamente, né? Eu estou trazendo alguns elementos aqui que eu entendi, que eu li das traduções do Bodhisattva Satoshi Shobo, por exemplo. Eu trouxe uma para vocês, do Shohaku Okumura, vou ter outras com outras terminologias, mas é interessante que exatamente esse convívio, usando a palavra conviver, ou como eu costumo falar, o interviver, né? Thich Nhat Hanh fala do interser, né? Ele ensinou para a gente no século XX o interser. E eu gosto de falar do interviver, porque o conviver fica aquela coisa meio do lado do outro. Ah, tu faz isso, tu faz aquilo. E eu meio que não dou bola, assim, sei lá, eu fico tão bitolado aquilo que eu estou fazendo aqui, estou limpando o incensário, eu estou tão bitolado que se alguém se machuca ali, estou aqui bitolado, né? É o exemplo que eu sempre conto. A gente tem um Zendô na PUC, né? Até com o Hiroshi que inaugurou, e é um local de meditação interreligiosa, né? Onde tem várias tradições, tem meditação cristã e tem zazen. A gente arruma os afus, tem zafus lá, e a gente senta em zazen alguns períodos, sentava, né? A pandemia não está permitindo. E eu sempre brincava que eu falava, gente, assim, essa coisa da equanimidade e essa flexibilidade mental, né? Essa plasticidade neural que a gente fala nas neurociências, é tão interessante que eu estou aqui, eu estou inteiro, estou conectado com o meu entorno, né? Eu estou nessa postura de corpo-mente. Porém, se o alarme de incêndio tocar, porque é uma universidade, tem um prédio, com algumas normas sanitárias, tem alarme de incêndio. Se o alarme de incêndio tocar, eu não vou ficar, né? Sei lá, o prédio pegando fogo, estou em zazen, muito bem, né? Vou alcançar a Satori. Estou aqui e a coisa lá, né? Literalmente o circo, né? O prédio pegando fogo. Não, né? Tocou o alarme de incêndio, o que eu vou fazer? Né? E o zazen nos dá isso, né? Eu estou aqui, mas o sino toca. Como eu costumo falar, o que fazemos das nossas vidas depois que o sino toca, depois que a missa termina, depois que o culto acaba, o que é feito, né? E aí, Dodi, como ele tem essa interface com o outro, né? E ele é um dos elementos que eu percebo, né? Tem que minimamente se perceber numa sanga. Um dos elementos que a gente espera como objetivo do Dodi é a harmonia, né? A gente pode ter diferenças, pode se discutir as diferenças, mas quando a gente fala em harmonia, a harmonia às vezes é algo que é instável mesmo, é impermanente, como eu gosto de falar. Equilíbrio, harmonia, né? Quando eu falo em equilíbrio, sempre me ocorre a imagem da pessoa na corda bamba, né? Um equilibrista, ele não vai reto, ele não caminha reto, pleno e absoluto como se estivesse em chão firme. Ele está, às vezes, a imagem do circo, né? Ele vai estar com a varinha aqui, ele vai estar assim, para o lado e para o outro. Equilíbrio, ele é dinâmico. E o Dodi, ele me coloca nesse lugar, inclusive, do dinamismo, até de gerenciar conflito. É uma das coisas que eu mais venho fazendo atualmente no meu trabalho, de gerenciar conflito entre médicos, de médicos com gerentes de unidades de saúde, de médicos questionando coisas da própria Secretaria de Saúde, e tem questionamentos que são válidos, mas é o que eu digo. Bom, como eu falei antes acerca do Dodi, estamos no mesmo barco. Talvez alguns ajustes precisem ser feitos, né? E a gente tem uma série de elementos. Então, não adianta eu querer puxar e falar, eu sou dono da razão. Porque quando a gente vai olhar realmente à luz do Dharma, este barco, ele é desse interser, né? Como diz Thich Nhat Hanh, o interviver. Este barco da vida, né? Esse estado no mesmo barco, ele é impermanente e esse barco ele é vazio, né? Quando a gente vai lembrar do verso do Revolver Sutra, né? Que todos os dharmas são vazios, e a gente começa a lembrar os tipos de vazios. E o vazio não é o vazio niilista, né? Você sabe, é melhor do que eu. A gente vai falar desse vazio desse eu menor, esse vazio dessa natureza inata, vazio do dono da razão. O vazio da propriedade, sabe? Até de ter propriedade material das minhas coisas. Tem empréstimo, eu vou partir um dia. Então, é interessante que, quando eu entendo essa coisa do Dodi, que eu gosto muito de fazer comparativo com o Upeksha, né? Com equanimidade, me lembra muito, porque se fala muito Dodi acerca da cooperação, de agir harmoniosamente. Mas eu tenho algo mais profundo, que é a última das 4 mentes mensuradas, que é este Upeksha, essa equanimidade. E é assim
de maneira natural, entendendo essa natureza nas coisas, no outro, em mim, que se consegue, o Bodhisattva ele acaba conseguindo libertar os seres, né? Se abrir para os seres. E é interessante porque Dogen Sama vai falar até do desdobramento, né? Ele fala que, na verdade, são 16 ações, porque cada uma delas, eu tentei costurar aqui com vocês, cada uma delas vai conter as outras 4, né? Quando eu falo em Dana Paramita, né? No Fusê, eu posso doar palavras gentis, eu posso doar ações úteis e eu posso doar essa harmonia, esse espírito de cooperação, né? E vice-versa, né? Eu vou para o Aigo, né? Para discurso gentil, vai ter a mesma coisa. E é interessante porque o temperinho, né? Vou usar um termo um tanto quanto estranho, mas o temperinho para essas ações inatas, porque a gente está falando aqui de algo que não é regra. Eu não sou, enquanto um ser do mundo, obrigado a fazer doação ou obrigado a ter discurso amoroso. A gente está falando de algo que a gente entende como inato quando eu tenho o tempero da compaixão e o tempero da sabedoria, né? E essas práticas, né, elas acontecem de forma interdependente, né, assim como a nossa vida, e de forma de uma mente única, né? A mente Bodai. Quando eu falo no Bodhicitta, né, que Shoei Sensei fala algumas vezes, né, quando eu falo do acessar Bodhicitta, esses elementos estão lá. Não é algo que, peraí, deixa eu pegar aqui o texto, né, porque o Kyojo Kaimon ele tem esse lugar do preceito, né, que diretrizes eu vou ter. Eu preciso desses pressupostos. Aqui é uma coisa que eu tenho que realmente ter introjetada, se senta em zazen para isso, né, se pratica para isso, se toma refúgio nas joias para isso. Então, era um pouco isso que eu queria trazer. Gente, talvez eu vou deixar um tempinho para ouvir e aprender com vocês também os comentários. Assim, falei bastantão, né? Acho que foi um pouco mais de 1 hora. Como eu falei, mais uma vez eu agradeço imensamente, porque eu sou apenas um praticante que está tentando caminhar, né? Estou tentando ser o caminho, que Shakyamuni Buda falou, junto com todos os seres, mas que aprende, né? Por isso que eu falei que eu não tenho muito a oferecer, porque eu não tenho nenhum local de prática aqui. Tô tentando construir algo e do fundo do coração, realmente eu aprendo muito com vocês. Agradeço imensamente esse pequeno espaço que você deu, né? Essa oportunidade de ser um amigo no Dharma, né? Uma alegria, uma honra para mim e realmente muito, muito, muito obrigado. E fico aberto para perguntas, considerações, né? Porque tem mestres do Dharma aqui, né? Eu sou apenas um praticante. Era um pouquinho do que eu li, do que eu tentei entender do Bodhisattva Shishobo, é algo que para mim é muito caro, como eu falei, é dos ensinamentos mais caros de Dogen. Então, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, Yaku Sansan. É sempre um prazer lhe ouvir. Eu fico muito feliz de poder ouvir assim de forma clara e digerida o Shobogenzo, né? Porque é um texto difícil, né? Assim, é uma fala muito difícil, né? Assim, então eu fico muito feliz de ter essa possibilidade, essa oportunidade da gente receber um pouco da forma como você entendeu, compreendeu esse texto, que é um texto muito bonito, né? Eu fico assim sempre pensando que quando isso eu recebi, essa fala que eu vou dizer agora eu recebi como ensinamento de um grande amigo meu, o Takakura-san, que treinamos juntos, inclusive. Ele Uma vez a gente estava conversando sobre esse texto e ele me disse que as 4 ações, né, a doação, as palavras amorosas, o estar a serviço, né, e a cooperação, essa equanimidade, elas são desdobramentos, elas são manifestações da própria paramita da doação, né? Então, essas 4 ações, elas são desdobramentos dessa primeira paramita, né? E é interessante porque a primeira paramita de que os sutras vão tratar, né? É a doação, né? Não você receber do outro, mas você estar pleno para o outro, né? E é você manifestar a plenitude do zazen para o outro, né? Então é muito bonito ouvir isso, né? Então, assim, são
e é uma coisa que eu, ao longo da sua fala, eu fui anotando, eu fiz muitas anotações, e ao longo da sua fala eu vi repetidas vezes o uso da palavra ferramentas, né? São ferramentas, são meios expedientes para esses bodhisattvas, para essas pessoas que cultivam e procuram estar no caminho, poderem ajudar o outro, né? Poderem estar plenos para o outro, né? Então, não são regras, não é algo fixo, não é um mandatário, né? Não é esse imperativo categórico de Kant, né? Brincadeiras à parte, não é um eu devo, né? Mas é uma resposta ao eu estou, né? Eu estou plenamente aqui. Eu estou plenamente neste momento. Então, como eu posso manifestar isso, né? Então, é muito, é muito, é muito bonito, né? Essa fala de Dogen, né? E outra coisa que você colocou, né, é que não tem uma lista pronta de meios expedientes, né? E é isso, né? Não tem. As coisas elas vão ocorrendo de forma natural, né? De forma sem uma sem essa diretriz de um dever, porque esse dever ele é algo e aí a gente tem que lembrar dos três selos, né? Quando a gente vê os fenômenos se manifestando, né? A gente temos que perceber que esses fenômenos eles não são providos de uma existência intrínseca, né? Eles não são fixos e permanentes, né? Eles manifestam dukkha o tempo todo, né? Eles manifestam essa essa frustração, né? E eles não têm uma identidade fixa e própria, né? Então, quando nós vemos isso, quando percebemos isso, estar presente para o outro, se doar para o outro de forma natural, é o, é o, é a grande sacada, né? É a grande brincadeira, né? E no final você colocou também a questão do vazio em Dode, né? Esse vazio é interessante a gente perceber que é um vazio não de que não haja algo a ser feito também, né? Mas é um vazio de que o que deve ser feito é anterior à manifestação do nosso querer, né? Ou seja, esse vazio, ele não é de um momento de não querer, ele é um vazio de ser anterior, de ser um processo que antecede a essa cognição, antecede a essa percepção de que eu e o outro somos separados, né? Então, quando percebemos que não somos separados, que somos parte desse grande todo, que somos parte dessa grande natureza Buda, essa percepção, ela nos torna igual, ela nos torna manifestos nessa realidade de forma equânime, né? Então, são só alguns pontos que eu gostaria de trazer, e eu abro agora para o pessoal fazer suas perguntas, temos aí alguns minutos, e depois fechamos. Fiquem à vontade, por favor. Eu gostaria de compartilhar uma citação, né, que eu lidei esse semestre, me chamou a atenção e tem a ver com essas virtudes que Mestre Dogen né, expressa nesse texto e que são virtudes de um coração sábio, compassivo, bondoso, que uma criança pequena pode dizer o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, o que é bom, o que não é, mas que falar isso nos conceitos é uma coisa, mas viver isso, como agora o Shoen Sensei falou, de que isso brote da nossa natureza sem, eu vou fazer isso porque isso é certo, eu vou fazer desse jeito porque eu não vou fazer isso porque é errado. Enfim, quando entra a moral, a discriminação, a racionalidade. Então, uma pessoa com quem eu vinha conversando, né, ele foi fazer um treinamento de coach, e o treinamento era sobre comunicação não violenta.
E ele é um contador de um grande banco e tem uma grande equipe, né, sobre né, a responsabilidade dele, né? E depois que ele fez esse treinamento em comunicação não violenta, né, desconfigurou ele, porque até então as coisas estavam andando de um jeito, né, tranquilo, a equipe apresentava um bom resultado, mas a mudança que aconteceu é que ele se ligou para para uma possibilidade de fazer algo diferente, da existência da comunicação não violenta, mas ele nunca foi uma pessoa violenta. Então, aquilo, mesmo assim, desconfigurou ele, disse assim, que ele passou 2 semanas caminhando sobre ovos, que ele não sabia o que dizer para os funcionários dele, que ele teve que retomar e retrabalhar tudo dentro dele para poder assimilar novas possibilidades de ser, de existir, né? E aí faz tanto sentido o zazen, porque é o zazen que vai fazer com que tudo isso penetre no nosso ser por inteiro, né? E que isso possa, daqui a pouco, alguma coisinha ser diferente, né? E aí a gente percebe que a confiança que a gente pode ter no zazen como uma ferramenta, como um instrumento de uma efetiva transformação mesmo, porque não é lendo, e por mais bonito que seja, que vai fazer com que a gente consiga realizar isso, né? Está um pouquinho mais além, né? Justamente no vazio da nossa intelectualidade. É isso que eu queria compartilhar e também dizer que o monge Yakusan, ele ficou reafirmando muitas vezes que ele é como é que é, um mosquito, né, querendo picar um touro de ferro, né, mas não, ele já está um mosquito bem poderoso, sim, né, que ele tem muito a contribuir, a compartilhar conosco. Obrigada, Yakusan. Eu só trago gente fina, elegante e sincera para esse lugar, gente. Eu, hein? Obrigada, Sheissa. Então, eu também queria falar, queria deixar assim. Primeiro, boa noite a todos, né? Entrei um pouquinho atrasada, né? Mas estou. Mas um prazer enorme, Sansan, te conhecer, né? Às vezes pega alguma coisinha ali quando, né, te vejo em algum lugar, né? Mas que bom poder ver, sabe? Eu fiquei aqui te escutando e eu não sabia se eu estava entrando nas palavras, na sua experiência ou na sua música, na sua musicalidade, né? Eu acho que queria te agradecer muito por todos os lugares que eu pude frequentar enquanto te escutava, né? Mas enquanto eu estava te escutando e pensando assim, nossa, que música bonita, que sabe, eu fiquei encantada assim com o seu modo, mais talvez do que com as palavras também, né? Quem sou eu para dizer, né? Também estou igual a você, um micro mosquitinho, que eu não ouvi você falando isso, mas eu estou me dizendo um micro do micro. Mas me lembrei na hora que estava discutindo, eu me lembrei de um fato que me foi contado por um professor de psicanálise. Ele era didata, mas na Áustria. E ele contou que ele foi fazer um estágio num presídio na Alemanha. E que tinha um presidiário lá que ele vivia na solitária, porque ele era terrível, organizava crimes, drogas e tudo mais. E aí teve a festa de Natal com a missa. E a assistente social chegou e perguntou, cadê fulano? Está na solitária. Ela falou, não, mas hoje não, mãe. Hoje é festa de Natal, tem a missa, tem o almoço de Natal. Só não, mas nós não temos autorização para trazê-lo. Ela falou, não, mas eu posso. Ela, como assistente social, né? Eu posso, vou lá. E disse que ela foi escoltada e que quando chegou, que abriu
lá a cela dele e que ele levantou, que ele era um homem muito grande, né? E ela falou, olha, eu vim te buscar, hoje é uma festa de Natal, tem missa, tem um almoço para todos. E ele falou, mas quem vai te proteger? E ela disse, você. E que ele ajoelhou, começou a chorar compulsivamente e falou com ela alguma coisa que eu não me lembro mais, mas assim, mais ou menos eu te prometo que eu não vou fazer mais nenhum, não sei se é bobagem, alguma coisa assim. E ele apareceu morto uma semana depois. Ou seja, provavelmente se recusou, pelo menos ia numa tentativa de sair de um esquema, né? Provavelmente isso. E eu fiquei pensando numa coisa que você disse sobre motivação, né, Iaco Sansão? E assim, o que será que motivou uma pessoa que, para ter essa história, provavelmente tem ali já consolidado na memória traumas, sofrimentos, né? O que é que tocou tão profundamente, né? E eu acho que você está trazendo um tema assim da questão sabe, de como tocar o outro, né? E eu queria te agradecer porque sua musicalidade me tocou, inclusive me fez lembrar esse caso que eu ouvi deve ter uns 40 anos, né? Nem me lembrava mais, mas assim, eu acho que essa é assim a nossa presença com tudo aquilo que a gente foi conseguindo também juntar na nossa estrada, na nossa história, na nossa prática, né? E eu queria te agradecer de ter escutado sua música, né? Agradeço muito, Quinzinho, é um prazer e também, né, gosto também de ver os teus materiais e é isso, né? A gente aprende junto, né? A gente acaba sendo esse caminho junto, né? E acho que daí que surgem as motivações, né? Sejam para coisas maiores, seja até para aquilo que não foi possível, né? Dessa tua história, né? Aquilo que eu não consegui, que às vezes a gente encara como falha, eu falhei. Eu escuto muito isso, né? De profissionais da saúde que seja porque a pessoa não mudou o hábito de vida, seja porque a pessoa até cometeu suicídio, né, de alguém que está compreendendo e que cometeu suicídio, eu falhei. E aí estou falando muito mais desse euzinho do que até do contexto maior. Né? Tenho que entender as causas e condições que levaram essa pessoa a ter cometido suicídio, né? Eu sou muito pequenininho, é muito pretensioso da minha parte falar, eu falhei, como se eu fosse o grande salvador, né, dessa pessoa. Então, esse exercício é maravilhoso, quem ensaiou. Agradeço, né, também pela reflexão. Bem, temos ainda aí alguns minutinhos. Se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, eu vou fazer. É, teve uma, teve um momento na sua fala, Iaco Sansan, que você citou o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, né? E isso é algo assim que a gente tem que lembrar constantemente, né? Atualmente o Brasil está revivendo uma onda de fome muito séria e muito grande, né? Voltamos aí a um ao estado assim abaixo do nível da miséria, né? E que as pessoas estão tomando posições e ações muito sérias, né? Assim, em relação a não conseguir sobreviver, né? Então, algumas ações estão sendo tomadas, né? Às vezes não muito benéficas, mas voltando à questão, né? Quem tem fome tem pressa, né? Você, Iaco Sansan, enquanto médico de família, enquanto monge, né? O que você pode nos dizer sobre ações de forma concreta no mundo, né? Que ações são possíveis
de forma concreta, né? Pela sua experiência enquanto médico de família, enquanto monge, por favor. Não, eu agradeço a pergunta, Shoei Sensei, e acho que é uma reflexão importante, né? A gente usa, eu vou pegar o primeiro dos votos do Bodhisattva, que eu falei tantas vezes, né? Do salvar, né? Os inumeráveis seres, né? Seres são inumeráveis, faço voto de salvá-los. Que às vezes soa como algo pretensioso no primeiro momento. Nossa, salvar todos os seres, como assim? Eu falei antes de salvar alguém que eu não consegui, né? De que eu dito, né? Eu aleguei a mim mesmo que eu não conseguiria. Mas eu vou pegar até uma coisa que eu venho aprendendo muito com a gestão, que é planejamento estratégico, né? A gente faz ações a curto, médio e longo prazo. Eu acho que quando a gente vai falar de algo como fome, né, de algo como insegurança alimentar, que atualmente a gente tem 10% da população brasileira e cerca de 16% dos jovens sem ter 3 refeições por dia, algo que para nós é básico, como assim não ter 3 refeições? E é assustador a gente pensar nisso, né? A gente está falando de algo que é essencial, de uma das 4 necessidades básicas, né? Estou falando de alimento, direito humano. E então, a gente tem aquela coisa do olhar agora. O que eu preciso fazer agora, né? Eu anotei até, Shoei Sensei estava falando de anotações, eu comecei a anotar algumas coisas também, né? E uma coisa que Shoei Sensei falou que eu achei muito preciosa é: eu estou plenamente aqui. Isso é muito precioso, porque, bom, o que está acontecendo agora, hoje? Então, eu tenho essa ação hoje, agora, de matar a fome, né? E pegar quem tem fome, quem tem pressa, é nesse sentido. Eu posso pensar numa política pública maior, né? Eu tenho o Chico aqui em casa, que é assistente social, né? Eu vi 15 falando de assistente social, e uma coisa que o Chico fala é do papel básico do assistente social, que é garantir ao cidadão acesso aos direitos elementares que o Estado, porventura, deva e seja obrigado a fornecer, né? Quando eu penso, por exemplo, trazendo para a saúde, né? Que saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Hoje eu falei isso, hoje agora à tarde dei uma aula sobre isso para os alunos, né? Falando sobre saúde suplementar, planos de saúde, e eu falei, né? Que o fato de ter um sistema suplementar, um plano de saúde, que ainda assim tem envolvimento de grandes corporações, tem empresas, tem uma noção mercadológica, não é por isso que eu vou fechar os olhos para aquilo que realmente vem fazendo a ação maior, que é o Sistema Único de Saúde, né? Falando bem do âmbito da saúde. Então, eu tenho ações agora, que é eu estou plenamente aqui. O que eu posso fazer agora? E a gente fala isso na medicina de família, né? A gente tem uma metodologia de agenda chamada acesso avançado. O que eu posso fazer hoje, nesse momento? A gente fala do hoje, quando atende alguém. Em acesso avançado, que é aquela consulta mais rápida. No pronto-socorro, a gente faz esse pensamento, a gente tem essa reflexão. Mas a médio e longo prazo, que mudanças mais profundas e sutis a gente pode fazer. E aí vão ter várias ferramentas, né? Eu comecei falando em Dana Paramita, quando eu falei do lixo, fazer ter um cuidado com o lixo é ter o cuidado com que tipo de elemento eu vou devolver para a natureza, né? Que doação correta eu vou fazer. E aí, trazendo para a nossa realidade, outros meios expedientes. Voto consciente. Voto consciente é uma ferramenta poderosíssima e tão sagrada quanto qualquer uma outra, que a gente banaliza, até futeboliza, né? A gente tende a dicotomizar, eu falei em dualidade, né? E daí vem a etimologia da palavra diabo, né? O Hiroshi fala disso muitas vezes, né? Do diabo, diávolo, que é 2. Então, a gente acaba meio que tentando dicotomizar a política partidária, e a gente acaba entrando num caminho muito perigoso, porque parece aquela coisa assim: se tu não está comigo, está contra mim. E no meio disso tem as pessoas que o CCC bem fala, passando fome, excluídas pelos mais diversos elementos, seja de gênero, seja de raça, cor, né? E aí eu vou dar uma diquinha óbvia, que eu ia dar, porque é uma dica da moda, mas certamente imagino que vocês tenham assistido Don't Look Up, que é o filme do Netflix. Quem não viu, veja, porque ele vai trazer reflexões muito profundas. Primeiro, é uma obra de arte, o filme, né? A forma de edição de imagens é sensacional, é uma obra de arte o filme em si, a maneira como ele foi editando as imagens e silêncios abruptos, intercalados com ruídos, e o filme é maravilhoso, e ele traz reflexões muito importantes, né? Ele vai falar da coisa do que será que eu não estou vendo, né? Às vezes eu fico tão no umbigo, porque falar do agora é importante, eu tenho que fazer uma ação agora. Mas o que precisa ser feito a médio e longo prazo? Pensando na fome,
que políticas públicas a gente pode fazer movimento enquanto cidadão, e eu falo do voto consciente porque, bom, eu sou pequenininho, eu sou um mosquitinho, né? Eu sou um mosquitinho eleitoral, mas o meu voto pode fazer muita diferença, de eu ter cuidado com esse voto consciente. E sim, eu posso fazer, pensando em Eligiô, na ação útil, posso ter esse elemento de ajudar filantrópico, né? No site da Satoshi eu acho curioso eles usarem ações filantrópicas, eu acho curioso isso, porque ajuda. Mas isso também não dá conta porque eu estou falando do universo ao meu redor, né? Eu estou agindo na ONG a qual eu sou ligado, no meu município, no meu bairro. Isso é bom, isso é maravilhoso. Isso pode dar causar uma onda propulsora para atingir mais e mais seres. Mas o voto, se eu sou esse mosquitinho eleitoral, eu não sou candidato a nada, eu posso fazer algo maior. E devagarinho a gente vai tendo alguns exemplos felizes, né? Tem um querido irmão que é budista, que é Leonel, aqui no Sul, que é vereador, se tornou vereador, ele é praticante budista, ele é, né, do Zen, e foi ser vereador, por exemplo. Ele foi um mecanismo que ele achou que, bom, eu posso ajudar de alguma forma. Eu já conversei com ele sobre isso algumas vezes, né? É um meio expediente, que há quem veja inadequado, porque as pessoas falam, não gosto de política, e essa coisa também de se isentar. Eu estou quebrando o Dodi, porque eu estou falando, eu sou diferentão, eu não sou apolítico, né? E às vezes o risco de falar em uma terceira via no Brasil tem um pouco a ver com isso. Não sou nenhum nem outro. E aí também mora o perigo, então consciência acima de tudo. E eu vou insistir em sabedoria e compaixão, porque isso pode me dar frutos a curto, a médio e a longo prazo, porque eu vou, dependendo da minha plenitude aqui, que é o que o Shoei fala, eu gostei muito dessa frase, eu estou plenamente aqui. Eu achei maravilhoso isso, Shoei, porque isso vai me dar exatamente sabedoria e compaixão. Eu vou conseguir dar uma resposta adequada, gerando o mínimo de sofrimento. Porque o meu voto desse mosquitinho eleitoral, sim, ele pode causar estragos. A gente está vendo alguns estragos aí, né, em virtude dessa inadequação, inconsciência ou ignorância, na hora de uma escolha que parece pequena. É um voto ali, vou ter que ir lá, domingo, tá? Podia estar na praia, vou ter que votar, mas isso faz diferença. E é desse lugar que a gente fala, né? E eu me lembrei, como uma última contribuição, eu até separei aqui que eu preciso ler isso, que esse ensinamento de Dogen, gente, ele é tão maravilhoso porque ele vem de algo mais antigo, ele vem do Cânone Pali. Tem um sutra chamado Sangha Sutra, e ele vai falar que, vou dar essa Tashi Shobo, ele fala que esses laços ele chama de companheirismo, né, esses laços de afeto no mundo, eles são como o eixo do carrinho em movimento, ou seja, se a gente vai lembrar da palavra dukkha, que é sofrimento, que é o eixo da carroça, eu aplicar essas 4 ações, eu minimizo bastante sofrimento, eu extirpo até sofrimento. Então, é maravilhoso pensar nessas ações, e é isso. Eu estou aqui inteiramente, mas a médio e longo prazo é importante pensar, que é a questão quando se fala em saúde ambiental, né? Que natureza, que planeta eu vou deixar para os meus filhos. Essa reflexão ela é importante, de alguma forma. Ela é necessária, ela tem a sua importância. Mas aí tem a coisa do hoje. O selecionar lixo parece algo pequeno, mas é o que eu posso fazer. E eu vou fazer. O voto parece algo pequeno, mas é o que eu posso e vou fazer. A consulta que eu faço é 1 a 1, é uma pessoa. Mas dependendo das palavras gentis, da ação útil, da minha doação e de eu entender que aquela pessoa é um ser humano como eu, vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Independente de gratidão, de ganho, né? Porque vai ter talvez um muito obrigado. Mas eu não posso me prender esse muito obrigado a dizer o quanto, você é bonzinho, você é maravilhoso. Eu não posso me prender a isso. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito para fazer a diferença. E aí pensar em outras ações, né? Hoje em dia, como eu falei, eu atendo 1 a 1, mas eu tenho uma equipe de 100 colegas. E é esse espírito que eu estou tentando levar para eles, com toda a dificuldade, com todo o cansaço, com todo o desafio que a pandemia ainda nos coloca, estou tentando incutir outros elementos para... Eu acho que aí sim talvez seja uma ação um pouco maior, porque é isso, eu olho para a fome hoje, mas eu preciso ver o acesso ao futuro, também de alguma forma. Então, acho que é um pouco isso, sabe, Shoei? Enfim.
Muito obrigado. Quando você fala, né, assim, quando você lembra o primeiro voto, né, dos Bodhisattvas, né, que os seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los, né? Eu gosto muito da explicação que eu ouvi de um irmão do Dharma meu, chamado Koun Sensei, aluno de Saikawa Roshi, né, que recebeu o Shiho, a transmissão de Saikawa Roshi. Quando ele explica isso, ele fala assim, a gente salva os seres. Como é que a gente salva todos os seres, né? A gente salva essa galera da nossa própria ignorância, né? Então vamos sentar em zazen, né? Vamos sentar em zazen para a gente sacar de forma madura e sincera quem a gente é de fato, né? E a nossa interconectividade com todos os seres, né? A nossa interrelação com todos os seres. Então, um dos meios expedientes mais rápidos de salvar todos os seres é isso, é a gente sentar e praticar e colocar essa mente atenta, essa mente desperta, essa mente que tem o olhar para com o outro em movimento o tempo todo, né? Porque se a gente não faz isso, se a gente não tem essa 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 motivação, né? As Não é que as coisas não vão dar certo, né, ou que vai dar errado. Não, é que a gente vai continuar brincando no samsara, né? Eu gosto muito de lembrar assim, que a gente tem que ter cuidado com esses coaches da vida, porque a maioria dos coaches eles são antibudistas, né? Porque eles querem fazer vocês felizes, né? E é perigoso isso, porque o sofrimento existe, gente. Se a gente não tem se a gente não tem a maturidade de ver que sofrimento existe, a gente está dando um passo muito perigoso, né? Então a gente tem que correr de quem diz que o sofrimento não existe e que a felicidade tem que ser atingida a todo custo. Essa felicidade rasa, ela tem que ser evitada, né? A gente tem uma felicidade maior, se a gente for pensar no uso da palavra felicidade, né? A gente tem algo maior a ser almejado, né? Algo maior a ser realizado, né? Realizar esse despertar, realizar esse olhar para todos os seres de forma madura, de forma sincera, de forma plena. Aí talvez a gente esteja falando de felicidade, né? Então é um cuidado com os coaches. Eles são geralmente os Budas invertidos. no sentido de no sentido de não ter essa visão maior, né? Essa visão mais ampla, né? Então era só isso que eu queria compartilhar. E é isso, né? Salvar todos os seres é salvar essa galera da nossa própria ignorância, né? E aí, tomando essa motivação, a gente consegue ter ações concretas no mundo, né? É muito meio que isso. Não sei se eu estou certo, não, mas é muito meio que isso. Alguém teria mais alguma colocação para fazer para Monge Yaku-san? Porque nós já avançamos bastante no horário. Bem, se não tiverem, eu vou abrir aqui para Yaku-san fazer sua fala final e depois eu finalizo. Fique à vontade, Yaku-san. Muito obrigado. Eu agradeço muito, é uma alegria, né, sem medida, realmente, poder estar aqui, e poder praticar e poder ser um pouquinho menos ignorante, como vocês, né? Falou de salvar o ser da ignorância, né? A gente eu estou saindo daqui um pouquinho menos ignorante, né? Uma alegria sem medida exatamente por isso, né? Por poder ver pessoas praticando, né? Aprender com a prática de vocês. Então é maravilhoso isso e interessante que, né? Eu cheguei falando da coisa do coach, do cuidado com a felicidade, né? Porque eles falam do alcançar a felicidade a todo custo. Até a palavra felicidade é uma palavra que eu evito. Até eu gosto muito mais de usar algo que, para mim, faz mais sentido por ser mais perene, e é uma palavra que voltou a ficar em evidência, porque saiu o documentário, que é o contentamento. Eu gosto muito de usar a palavra contentamento, porque ele é mais perene, ele tem mais a ver com a existência. Eu estou em um estado de homeostase, vou usar um termo bem biológico, com a existência. Eu tenho sofrimento, eu posso estar incomodado, a gente tem dukkha, gente. Eu brinco, né? No Brasil a gente tem boleto, a gente está pagando caro coisas aqui. Então isso por si só é sofrimento. Como é que eu vou dizer, vou alcançar a felicidade com combustível mais de R$7, sabe? Não é desse lugar que eu tenho que falar. Mas eu posso, apesar desses elementos,
que causam sofrimento, eu achar uma homeostase, o contentamento com a existência. E aí, de novo, entra a coisa que eu falo da corda bamba, né? Do achar esse equilíbrio, né? Com a paretinha lá, tentar achar o lugar nesse caminhar, né? Tentar dar um pouquinho mais de estabilidade para o caminhar, que não vai ser estável nunca, porque a gente tem a impermanência enquanto ser da existência. Então, a gente vai tentando achar esse lugar, mas eu gosto muito da palavra contentamento, porque ela dá essa coisa mais perene, né? Então, era isso talvez de reflexão final e, como eu falei, é uma alegria sem medida aprender com vocês, acima de tudo. Sensei, eu não sei, que eu acho que o verso final é tudo que faz, né? A dedicatória universal, né? Contigo. Né? Então, agradeço, realmente, é uma alegria poder estar com vocês e, acima de tudo, aprender, né? Vocês estão me dando um espaço de prática que eu teria em pouquíssimos lugares. E realmente a minha gratidão ela é infinita e profunda e bem sincera, porque eu tenho poucos bons irmãos no Dharma, né? Com que eu tenho uma proximidade, com que eu tenho lugar de prática. Esse é um lugar que eu tomo refúgio, né? Que eu posso tomar refúgio, eu posso aprender, eu posso compartilhar, né? Como seres humanos, acima de tudo. Então, muito obrigado mesmo de coração. Tô dizendo, é só gente fina, elegante e sincera, gente. Ai, mas brincadeiras à parte, muito obrigado, Yaku-san, pela sua participação, pela sua presença nesse nosso primeiro Jihō no Tsudoi, né? Nesse nosso primeiro encontro do Jihō, que é o nosso grupo de praticantes do Zen, né? Nós nos chamamos de Jihō Zenkai. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que praticaram conosco hoje, nesse primeiro encontro do ano, inclusive. Muitos aí estão de férias, estão com suas famílias e outros afazeres, então eu realmente agradeço pelo tempo disponibilizado, né, por essa doação de tempo de todos vocês. E é sempre bom lembrar, né, essas ações, né, essas 4 ações possíveis que os bodhisattvas tomam, né, essa questão da doação, essa questão de ter sempre palavras amorosas para com os outros, né, essa questão de estar sempre a serviço, né, ver o que o outro precisa, né, e essa questão de ter uma equanimidade, né, de atingir um estado de igualdade dinâmica para com os outros, né, são coisas possíveis, né, não é algo impossível, né, são ações concretas possíveis de fazermos, né, então que essa seja também a mensagem de Ano Novo, que possamos colocar isso em prática ao longo desse ano. Então, muito obrigado a todos, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas, nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria completa. Muito obrigado e boa noite a todos no Brasil. Mantenham o distanciamento social, usem máscara, lavem as mãos. São ações concretas para salvar a todos os seres. Mesmo, cuidado. Muito obrigado. Nesse canto do vídeo vai ter um botão de inscrição para o nosso canal no YouTube. E aqui vai ter uma lista do Jihō no Tsudoi, desses encontros. Então, esse primeiro encontro vai estar aqui nessa lista e vai ter uma lista para outros vídeos do canal. Fiquem à vontade, se inscrevam se quiserem. Muito obrigado a todos.